Sejam muito bem-vindos ao Voz Visão, o podcast que interage entre o dinamismo do empreendedorismo na medicina, na odontologia como um todo. Eu sou Leandro Lécio, minha amiga Karen Tenório, e hoje estamos aqui com um convidado muito, mas muito especial. Porém, antes de falar desse convidado, eu queria fazer aqui um parêntese e agradecer, empresas que são nossas parceiras e que nos apoiam aqui incondicionalmente no nosso podcast. Primeiramente, é o Reed Institute, com sede em Recife e polos aqui em São Paulo e também alguns fora do Brasil. Nós temos também a SG Solution, uma empresa que é uma Smart Solution que oferece soluções na área de produtos de alta tecnologia na odontologia para todo o Brasil. E temos aí o carinho de falar também da Cravo e Canela Doces, que é o nosso patrocinador maior, que oferece para a gente hoje a possibilidade de doces de excelente qualidade, bolos e tudo mais. Eu, além de cliente, sou fã, adoro o trabalho que eles fazem, principalmente que nos últimos anos, os bolos que foram feitos nos meus aniversários, nos aniversários dos nossos amigos, nossos pacientes, nossos alunos e colaboradores foram todos da Cravo e Canela, né, Karen? Exatamente. Eu gostaria de começar apresentando o nosso convidado, que é uma das vozes mais importantes quando a gente fala de saúde mental no Brasil. O nome dele é Dr. Gustavo Stanislau. Seja muito bem-vindo, Dr. Gustavo. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado, pessoal. Estou feliz de estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aqui. Espero contribuir de alguma forma para quem está ouvindo. Com certeza vai contribuir. Fala um pouco do currículo do nosso convidado, que é fantástico. Eu estou impressionado. Vamos lá. O Dr. Gustavo é médico psiquiatra com especialização em psiquiatria da infância e adolescência pela Unifesp, onde também concluiu o doutorado. Dr. Gustavo não é apenas um clínico, é um arquiteto aí de projetos que transforma a maneira como nós entendemos e promovemos a saúde mental. É organizador do livro de referência Saúde Mental na Escola e está à frente aí de projetos pioneiros como o projeto Cuca Legal. Além disso, também é pesquisador associado do Instituto Ame Sua Mente. Seja muito bem-vindo, doutor Gustavo. Muito obrigado. Eu queria começar, Gustavo, perguntando uma pergunta simples. De onde vem o Dr. Gustavo? Qual que é a tua origem? Que contexto que você se tornou médico? Qual o caminho que você trilhou para chegar até hoje e ser essa sua unidade na área da psiquiatria? Interessante. Eu sou gaúcho, eu nasci no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, e meu pai era pediatra e eu sempre tive muito interesse, assim, eu tenho 5 irmãos e nenhum seguiu pela medicina. E eu sempre tive muito interesse assim na vida médica do meu pai. Eu me lembro dele ir fazer plantões de madrugada e de eu gostar de ir junto eventualmente porque eu precisava, não sei, por algum motivo precisava ir junto. Me lembro de ver os procedimentos e aquilo me empolgar. E ao longo da minha vida, assim, eu fui morar em Porto Alegre uma época. Eu morava em Pelotas e fiquei muito próximo do esporte. Eu jogava vôlei assim de uma forma muito muito intensa assim, e num determinado momento assim, quando a gente começa a chegar num ponto onde você tem que decidir se você vai ser profissional ou não no esporte, eu resolvi voltar para Pelotas e fazer medicina, Então eu fui aprovado lá na Federal de Pelotas e comecei a minha carreira lá, e muito próximo, tipo, do meu pai e dos amigos e tal. Foi uma formação muito feliz, assim. E daí fiz a psiquiatria de adultos, a psiquiatria infantil, lá no Rio Grande do Sul, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E quando a gente finaliza ali a psiquiatria infantil, Porto Alegre é uma cidade com uma quantidade de psiquiatras infantis muito grande. E daí eu resolvi vir para São Paulo. E daí me conectei com a Unifesp e de lá para cá, assim, eu venho trabalhando em projetos muitas vezes associados à Escola Paulista de Medicina. Que legal. E eu queria aproveitar, se a Karen me permitir, todo médico ele é uma espécie de empreendedor, Que você tem que
tem que fazer gestão do teu consultório, tem que lidar com folha de pagamento, com fornecedor de certa maneira, com os clientes, né? Seus pacientes são clientes, a terminologia hoje do futuro para o que a gente tem, o nome que a gente dá ao nosso consumidor, né? Paciente, cliente. E nesse sentido, a gente vê que muitas vezes o empreendedor que é médico, que é dentista, que é da área de saúde, ele tem que ter aquela imagem, né, de um super-herói. Né? E isso com certeza entra na mente, certo, desse profissional e pode trazer algumas questões. Meu ponto de vista, aliás, eu queria a tua opinião, já que você é médico, é empreendedor e lida justamente com esse tema que é a mente, né, do ser humano. Me fala uma coisa, na sua visão, qual que é o custo invisível, né, que essa imagem de super-herói pode impor para esse profissional, na mente desse profissional? Uhum. Eu acho que a gente tem uma sobrecarga implícita, assim, né, quando a gente está lidando com pacientes, e que a gente precisa manejar isso muito bem. De uma certa forma, esse poder que é imputado na gente, ele é um poder importante até para a transformação do paciente, para que ele evolua. É importante que a gente tenha noção desse poder. A grande questão é que muitas vezes a gente pode se perder nesse sentido e começar a assumir coisas que a gente não tem um real controle. Ao longo da minha carreira, eu me lembro de momentos onde eu me senti sobrecarregado com a melhora ou piora de um paciente, deixando de lado a ideia de que para que um paciente melhore, ele também precisa fazer uma série de outras coisas, né? Eventualmente a gente se perde nesse papel, né? Por outro lado, também, eu acho que a gente, do ponto de vista de qualidade de vida, eu acho que a gente, e aqui eu estou falando a gente porque eu conheço muitos médicos que vivem isso, assim, a gente tem um risco muito grande de se descuidar e se sobrecarregar, assim, né? E eu acho que isso é um processo, principalmente depois da evolução da tecnologia, da gente ter telefones na mão e computadores. Eu acho que isso ficou muito difícil, assim, organizar o que é um final de semana, o que é horário de dormir, de descansar e de ter lazer, e o que é horário de trabalhar. Então, eu enxergo dessa forma. Isso é uma coisa importante, né? Que a gente vista essa figura de poder, assim, ela é importante, mas ela nos gera um risco muito grande e ela pode fazer a gente cometer alguns erros ao longo da carreira. Sim, e doutor Gustavo, aproveitando esse gancho, eu concordo plenamente que não existe, está muito difícil da gente delimitar os espaços, né? O que é trabalho, o que é lazer, o que é tempo com a família, porque a gente está em todo lugar ao tempo todo. Mas o senhor fala bastante de alfabetização da saúde mental, né? De que é um forma tema a gente interessante. pode, muito, né? Muito bacana. De que forma a gente pode trazer isso para o mundo dos profissionais da saúde, né? Aqui no nosso público é um público de médicos, dentistas também, profissionais da saúde que têm aí rotinas extenuantes, tanto na medicina como na odontologia. E hoje a gente vive uma pressão muito grande, né? Rede social, a gente precisa performar o tempo inteiro. E aí, como é que a gente educa o profissional, se autoeduca nesse ambiente? Isso é super importante. A gente fala muito de saúde mental hoje em dia, mas as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender processos psicológicos básicos como estresse e ansiedade. A gente trabalha, né, no Instituto Ame Sua Mente com formação de professores, onde a gente faz capacitações para que esses educadores consigam compreender esses processos básicos. E isso é super importante, porque isso pode ajudar o nosso cuidado com o paciente e o nosso cuidado com a gente mesmo. Então, assim, uma pessoa que em 5 minutos consegue entender um pouco melhor o que é o fenômeno do estresse, como ele se produz, como ele se perpetua ao longo do tempo, os impactos que ele causa, e de fato em 5 minutos a gente conseguiria fazer explicações muito básicas e simples, assim. Essa é uma pessoa que ela tende a se cuidar de uma forma um pouco mais objetiva. As pessoas enxergam saúde mental de uma forma muito ampla
E eu acho que na prática do dia a dia, elas muitas vezes elas têm dificuldade de enxergar onde elas podem promover a sua saúde, prevenir transtorno. E eu acho que a alfabetização ela faz isso, faz com que a pessoa tenha pontos de partida para se cuidar. Sim. E qual seria esse ponto de partida, assim? Porque eu acho que existe, às vezes a gente fala de saúde mental, até teve, né, o Setembro Amarelo recentemente, a gente já está em outubro, mas acredito que é um tema que ele pode ser falado o ano inteiro, deve ser falado o ano inteiro, mas a gente talvez complique muito, né, essa questão e no momento que você complica, você dificulta o acesso e, eu preciso fazer muitas coisas. E é de fato assim ou pode ser mais simples? Eu acho que a pressão pela performance é muito grande, né? É isso. É super importante trazer isso. A gente está vivendo um momento onde as pessoas têm muitas informações a respeito de tudo. E até a gente tem contato com estudos que mostram assim, que quanto mais informação, ao invés das pessoas se sentirem mais orientadas, elas estão mais perdidas. E nesse período, eu acho que a gente tem vivido muito assim, uma avalanche de informações sobre vitaminas e suplementos de uma forma geral, o que faz com que as pessoas gastem dinheiro, faz com que as pessoas se sintam eventualmente, né, tipo um pouco perdidas a respeito do que estão ali tomando e tal. Sim. E as pessoas estão se perdendo de coisas muito básicas assim. E quando a gente vai pensar em promoção de saúde básica para qualquer pessoa que esteja ouvindo para a gente aqui, a gente vai para estratégias como dormir direito, mas isso é priorizar o sono. É muito fácil as pessoas falarem assim, não, eu tenho cuidado do sono, mas são poucas as pessoas que chegam às 10h30 da noite, percebem que estão com sono, bocejando e desligam a TV para irem dormir, ou desligam o telefone, né, e param de responder mensagens para ir dormir. Priorizar o sono é a base, né, para a gente cuidar da nossa saúde mental. É a limpeza, então, assim, né? é a limpeza, é a limpeza. É o período que a gente tem para fazer um reset de várias funções. E a cada hora menos que uma pessoa dorme, ou a cada hora de qualidade ruim a mais, a pessoa ela acorda com uma capacidade de se adaptar às coisas, de se autorregular, piora. Então, assim, a cada hora de sono de qualidade melhora, a cada vez que a gente dorme muito próximo do que a gente gostaria e precisa dormir, a gente acorda de manhã com uma capacidade melhor para lidar com todas as intempéries que a gente vive no dia a dia. Então, eu estou trazendo essa questão assim do quanto a gente tem fugido do básico, da importância da hidratação, da importância do exercício físico. Eu tenho a impressão de que as pessoas, quando vem um psiquiatra falando sobre prevenção, elas vão querer falar de magnésio ou coisas do tipo. Já vai logo para medicação. E a gente tá... Eu acho que a gente tem que retomar isso, assim. Eu acho que a gente tem que falar das coisas mais básicas e que acabam dando um resultado muito mais importante do que comprar triptofano na farmácia. Você sabe que a gente tem uma amiga, né, que é a doutora Juliana Stunginski Barbosa, que em dado momento ela participou de uma aula com o nosso grupo de pós-graduação, lá no RID, inclusive, e que ela colocou uma exigência para falar dentro do nosso grupo, porque nossas aulas sempre eram das 8 às 22, né? Aí ela falou para mim o seguinte, Leandro, eu faço o que você quiser, mas às 22 horas, pontualmente, eu tenho que terminar minha aula porque eu tenho que dormir. Na hora, eu achei assim, eu falei, mas que farofa, Sim, que mas coisa. Ela foi minha professora, na verdade, ela lida com dor. E para modular a dor, o sono, eu sou também do time que eu durmo às 10. Cara, assim, pra mim foi meio esquisito porque eu sou notívago. Eu não consigo, eu começo a produzir depois das 16 horas. Eu tô ali às 10, eu tô no pico de produtivo pra mim, né? E é onde eu começo, por exemplo, a Karen dorme, meu filho dorme, eu consigo prestar atenção em outras coisas que são pessoais. Vou estudar, vou ler artigo, vou revisar o meu dia. E aí, quando ela falou aquilo, eu falei, cara, não entendo. Por quê? Né? Aí, até eu cair a ficha, eu fui ler, fui entender que, assim, ela falava que era a sanitização do sono dela, né? Que ela tinha aquela rotina. E aí, com isso, o meu ponto de vista é o seguinte, realmente existe, então, essa questão do sono fazer eu sei que existe a questão da homeostase e tudo mais, mas é tão importante essa questão do sono para essa sanitização do aspecto de saúde do paciente? Isso é fundamental. Na verdade, assim, perguntar sobre sono
é uma das questões mais básicas numa primeira consulta, numa avaliação com paciente psiquiátrico, seja criança, seja adolescente, seja adulto. Volta e meia eu percebo que o erro na conduta de um paciente ou na não resposta de um paciente é basicamente a gente está tratando um sintoma que surge porque a pessoa não está dormindo direito. De fato, assim, para a gente tomar decisões, para a gente se autorregular frente às coisas do dia a dia, a gente precisa de córtex pré-frontal funcionando razoavelmente bem. Ele tem que estar descansado. Ele tende a funcionar melhor nas primeiras horas do dia e ao longo do dia, essa capacidade de autorregulação ela vai diminuindo porque a gente vai ficando mais cansado. Então, se eu não durmo direito, eu já acordo com uma capacidade de autorregulação muito mais baixa do que eu deveria ter. Então, assim, é importante... Vejam, esse tipo de informação concreta assim, e básica, ele mobiliza as pessoas e faz elas priorizarem coisas que precisam ser priorizadas, sabe? Sim, sim. Só uma curiosidade, doutor, para fugir um pouco do nosso tema, mas falando do seu. Nos adolescentes, que é sua área, inclusive, de expertise, essa questão do humor do adolescente está relacionada também a essa alteração do padrão de que sono pergunta do ótima. adolescente? Ela pode estar, né? Na verdade, a gente tem uma alteração no funcionamento do sistema límbico na adolescência, né? A pessoa ela tende a ser mais hiperreativa por questões associadas ao sistema límbico. Por outro lado, o córtex pré-frontal do adolescente ele ainda está em formação, então o freio comportamental, né, o freio que vem com a razão, com a percepção de que um comportamento pode levar a um prejuízo e tal, ele ainda não está muito bem formado. Então a gente tem outras questões a parte disso, mas vejam, se a gente está lidando com um cérebro que está hiperreativo e que tem pouco freio, e não está dormindo direito, o córtex pré-frontal ele vai ter muita dificuldade de lidar com essas vivências, assim. Então, certamente, na adolescência, esse é um dos problemas mais importantes a ser avaliado, assim. Sim, estava piorando. E que ponto, né, a possibilidade de você se motivar além do limite, né, ultrapassar esses limites, pode transformar numa ansiedade, eu não sei se eu posso dizer uma ansiedade crônica, mas talvez seria isso. Quando que isso começa a afetar de alguma maneira, né, a saúde física desse paciente, quando que ele consegue observar sintomas, se a insônia, por exemplo, seria um sintoma disso, se o estresse é causado por isso, se tem alguma ação, né, e se isso pode trazer, inclusive, problemas em outras áreas, problemas no aparelho digestivo, problemas no aparelho estomatognático, como bruxismo e tudo mais. Que ponto que esse excesso, né, pode influenciar de forma positiva ou negativa? Isso é interessante, assim, ó, o cérebro da gente, ele está sempre se adaptando aos desafios que estão à nossa volta, aos fracassos, aos sustos. As nossas amígdalas cerebrais, elas estão sempre entrando em alerta e se adaptando às coisas que estão à nossa volta. No momento em que elas reagem, elas fazem a gente produzir adrenalina e cortisol, né? As glândulas adrenais produzem adrenalina e cortisol. Isso vai fazendo com que a gente se adapte às coisas no dia a dia. A partir do momento que eu começo a me expor a uma quantidade de eventos que começa a ser excessiva, eu começo a fazer uma produção aumentada de adrenalina e cortisol, e o cortisol é a chave aqui. O cortisol, quando ele começa a elevar de uma forma mais intensa, em períodos de maior estresse, ele começa a colocar o nosso sistema de alerta para reagir muito mais sensivelmente. E daí a gente está vivendo num momento onde, nesses períodos, assim, onde a gente fica muito sensível a tudo. A gente se emociona muito fácil com as coisas, se irrita muito fácil com as coisas. E esse processo todo, pessoal, ele é um processo que gasta muita energia. A gente, quando tem que se adaptar a muitas coisas, a gente começa a ficar cansado mais rápido e daí a gente entra num ciclo onde se adaptar vai ficando cada vez mais complicado. Então, uma sugestão que eu dou para quem está ouvindo, que é uma coisa que eu uso bastante, assim, é enxergar o meu dia como uma sucessão de eventos onde eu posso produzir mais adrenalina e cortisol ou menos. Então, eu vou sempre tomar cuidado para tentar reduzir a quantidade de eventos que possam estar gerando estresse à toa
e sempre tentando me organizar internamente para não produzir muito cortisol em eventos que eu posso não produzir tanto cortisol. Às vezes a gente se irrita com coisas tão banais e aquilo produz um cortisol que fica dentro da gente por um bom tempo. Sim. Então, assim, às vezes a gente tem escolha nesses processos, assim, e vale a pena a gente escolher por esse caminho de se cuidar. Só para finalizar, o cortisol e a adrenalina em níveis mais altos, eles vão acabar prejudicando em vários processos metabólicos. O sono tende a ser um dos primeiros a ser prejudicado, mas as pessoas têm a tendência a ter mais uma queda, né, tipo, na capacidade de se defender do ponto de vista do ponto de vista físico, né? Então, aqui eu poderia falar por horas, desculpem. Sim, não, fica à vontade. Eu quero falar por horas. A gente adora esse tema. E aí, aproveitando, não sei se você ia perguntar, Leandro. Eu tenho uma pergunta para fazer que é um off-topic, mas dentro do tema ao mesmo tempo. Não, então vamos lá. Só para dar sequência, essa questão da autorregulação, eu acho muito sensacional e eu sou muito fã de processo terapêutico. Que eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Eu sou uma, né? Eu nem sei como que é isso. Mas tem algumas pessoas, assim... O Leandro até é uma delas, né, Leandro? Que não são adeptas do set terapêutico, não tem essa paciência, né? Eu lembro uma vez quando meu filho era pequenininho, ele tinha acho que uns 10 anos, e a professora pediu para ele fazer uma terapia, porque ele não se envolvia muito com os colegas. E aí eu lembro que ele era novo na escola, era normal, acho que ela até se precipitou, mas eu lembro que eu fui falar para ele, ele falou assim, mãe, eu não me sinto bem de falar da minha vida para uma estranha. E ele era muito pequeno. E eu falei, nossa, se ele que é criança pensa assim, você imagina adulto, né? E o que a gente pode lançar mão como alternativa? Eu sei que existem alguns casos, mas assim, existe alguma alternativa além da terapia, né? Eu sei que tem as medicações, mas como essa pessoa pode criar alguma estratégia para essa autorregulação? Bom, eu só queria citar uma coisa sobre o que você falou, né? Tipo, quando o teu filho disse, eu não gostaria de falar da minha vida com um estranho e tal. Sabe que até essa competência de conseguir se abrir e falar com alguém, talvez devesse ser uma coisa a ser trabalhada. Na verdade, muito do que faz as pessoas não buscarem uma psicoterapia são inferências que a pessoa faz, porque ela infere que vai ser um processo, né, tipo, complexo, eventualmente, mas geralmente numa segunda consulta, se a pessoa chega um pouquinho desarmada, assim, a tendência é essas coisas se desfazerem, assim, né? Essa fala é muito comum, eu tenho receio, eu não tenho vontade de falar da minha vida, me sinto mal e tal, mas isso é muito comum de acontecer, por exemplo, no consultório psiquiátrico, a pessoa chega falando isso e 5 minutos depois a pessoa está falando da vida inteira e Sim. Então, assim, essa é uma questão. Eu acho que tem uma outra questão sobre psicoterapia. As pessoas têm uma visão da psicoterapia que é uma visão muito antiquada, como se psicoterapia fosse simplesmente uma conversa, e hoje em dia a gente tem linhas, né, linhagens da psicologia que permitem que qualquer paciente consiga se adaptar a uma psicoterapia que seja razoável para ele. Por exemplo, a gente tem linhas de psicoterapia que são muito objetivas, muito mais focadas num processo, com protocolos de atendimento, eventualmente, e isso pode agradar algumas pessoas que têm aquela ideia de que psicoterapia é ficar falando por meses com uma pessoa. Sim. E tal. Enquanto isso, existem outras linhas, né, que são mais, né, de abordagem, por exemplo, a psicanálise, né, de uma abordagem bem diferente. Mas, bom... O que eu queria trazer, assim, é que qualquer pessoa que, desde que queira se cuidar, ela pode se cuidar. Se a psicoterapia não é um processo, hoje em dia a gente tem muitas estratégias de autocuidado que começam com as coisas básicas que a gente já falou, como o cuidado objetivo com o sono. E aqui, pessoal, vai desde eu tentar as estratégias que eu conheço, até hoje em dia a gente tem, né, tipo, treinamentos para as pessoas dormirem melhor, tem protocolos de pessoas especializadas em ajudar a pessoa a dormir melhor. A gente tem hoje técnicas meditativas que vêm cada vez mais ganhando poder, assim, no ponto de vista de promover a saúde das pessoas, e de novo a gente vai ter o preconceito de algumas pessoas dizendo, não
tipo, meditação não é para mim, tem que ficar parado por um baita tempo. Pessoal, todas essas coisas, todas essas resistências, elas já foram analisadas e a gente tem como, se a pessoa tiver vontade, a gente tem como enfrentar elas. Existem técnicas meditativas de 3, 5 minutos que, a partir do momento que a pessoa começa a perceber o resultado, ela começa a se interessar em fazer um pouquinho mais, e daqui a pouco ela está fazendo lá seus 15 minutos, e às vezes para algumas pessoas isso já é o suficiente, isso já funciona super bem. Que legal. Então, o autocuidado é isso, a gente tem muitas estratégias aí para se utilizar. Ó, meu off-topic, na realidade, tem a ver com o tema, mas assim, eu queria tentar fazer um contraponto aqui. Tá na moda alguns diagnósticos hoje em dia, né? Você sabe que já até se tocou o que é que eu vou perguntar, né? Tá na moda alguns diagnósticos. O quanto que essa questão do autocuidado, ou então dessa sanitização, desse autoconhecimento, da possibilidade desses distúrbios até, são confundidos num diagnóstico, por exemplo, com doenças da moda, como TDAH, como distúrbio como é que é o nome? Distúrbio de impulsividade, por exemplo, ou outros problemas não tão que aceleram, mas que reduz a função do cara. Quanto que isso pode influenciar e qual que seria, né, a maneira mais adequada de tratar para ter e qual seria o diagnóstico diferencial, na realidade, nesse sentido, entendeu? Olha, deixa eu ver se eu entendi. Assim, eu acho que a gente tem pessoas que vêm apresentando, por exemplo, muito cansaço ao longo do dia por níveis aumentados de estresse, e pessoas que vêm vivendo 3, 5 coisas ao mesmo tempo quando estão trabalhando, e ao mesmo tempo o telefone está tocando, e ao mesmo tempo você lembra que tem que responder um e-mail de alguém e tal. E esse tipo de demanda, ele vai gerando, por exemplo, mais cansaço ao longo do dia, desconexão, eventualmente até agitação, e eventualmente a gente vê pessoas chegando aqui, né, pedindo para fazer uma avaliação de TDAH, e a gente percebe que essa pessoa está Só cansada. tendo dificuldade de se cuidar. Com crianças e adolescentes isso é muito comum, pessoal, porque a criança e o adolescente, eles têm menos capacidade de se autorregular naturalmente, porque o córtex pré-frontal ainda não está bem maduro. Então, uma criança que está sofrendo, por exemplo, bullying na escola, ou uma criança que está dormindo mal, ou que tem um ambiente em casa muito ruim, ela pode apresentar sintomas de várias ordens. E a gente tem que ser muito cuidadoso, porque daqui a pouco tu recebe uma criança com sintomas que parecem ser de uma coisa. A partir do momento que a criança começa a se cuidar um pouco mais, a gente consegue dar um entorno melhor para a família, os sintomas podem desaparecer de uma hora para outra. Então, tudo isso é muito conectado, assim, essa falta de autocuidado e essa alta demanda que a gente vive nos dias de hoje, vem muitas vezes simulando sintomas de diagnósticos firmados. Esses dias, assim, eu tenho ouvido falar sobre, né, crianças que têm tido diagnósticos de autismo e, na verdade, o que elas têm é um uso excessivo de telas, assim. Então, são crianças que não querem interagir com outras crianças que acabam ficando muito rígidas por só assistir um tipo de coisa né, nas telas e tal. Então, essa é uma discussão muito importante hoje em dia. É tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, no final das contas, né? É isso. E para os profissionais da saúde, doutor, tem até um livro recente que eu li, do Jonathan Haidt, né? O Geração Sim. Ansiosa. E eu, como mãe, fiquei, assim, horrorizada com o livro, indiquei para várias pessoas, e ele fala muito dessa questão. Foi até por iniciativa dele, se eu não me engano, que teve a proibição dos celulares na escola. E isso a gente fala, eu percebi que foi colocada uma luz sobre as crianças e adolescentes. Só que os adultos, a gente convive muito mais com o adulto, obviamente, a gente também percebe esse distúrbio no adulto. E não se fala muito, né, de que, acredito eu, né, o senhor me corrija se eu estiver errada, existem novos diagnósticos também que percebeu-se a partir desse uso excessivo? Tem gente até que tem vergonha de falar sobre isso. Tem profissional que sente vergonha de falar que está com problema, né? Pois é, isso é uma coisa bastante comum de acontecer, assim, né? E isso tem a ver com a saúde mental como um todo. As pessoas ainda associam
ter um problema de saúde mental como se fosse uma fragilidade do seu caráter, alguma coisa do tipo. Então, as pessoas elas têm a tendência a não quererem assumir que estão em sofrimento. Aqui entra uma outra questão da alfabetização de saúde mental que é fundamental. É a gente conseguir entender a associação dos problemas de saúde mental com problemas do sistema nervoso central, assim. E que, né, assim como se eu tiver sintomas, assim, tipo febre alta e tiver com dificuldade de respirar, eu não vou ter vergonha de ir atrás porque eu acho que eu estou com uma pneumonia. Se eu tiver, por exemplo, uma hipersensibilidade às coisas e começar a ter crises que parecem crises de ansiedade, eu também vou ir atrás, porque eu sei que existem focos muito claros ali de tratamento e isso não me faz uma pessoa mais frágil, assim, né? Então, isso eu acho uma coisa fundamental. E voltando para a pergunta, eu acho que a gente está vivendo um momento onde se olhou muito essa problemática nas crianças, né? Tipo, e hoje em dia, no adulto, a gente tem visto um surgimento desses diagnósticos. Até, por exemplo, a própria questão do autismo, né? Que hoje em dia a gente fala muito mais em adultos também, o TDAH em adultos. A gente está vivendo um momento onde essa problemática ela já parou de ser uma problemática só de criança e adolescente e ela tem aparecido no consultório com muita frequência. Que assim, eu vejo que a sociedade, de uma certa forma, ela, de forma ambiental, ela glorifica o sacrifício, né? Glorifica ali a questão de você se exaurir e falar, não, o cara é trabalhador, o cara é fogo porque ele realmente ele não diz não para nada e ele tá sempre disponível e sempre fazendo e sempre realizando, né? E isso é um negócio complicado, porque assim, no final das contas, essa glorificação do sacrifício pessoal pode trazer consequências que são irreversíveis no final das contas. Seria isso? Pois é, e isso se confunde um pouco com a missão médica, né? Assim, não sei se isso é uma coisa que faz sentido para vocês, mas para mim sempre fez, assim, né? Para gente que pratica a medicina com a vocação, assim, com o desejo de ajudar o outro, a gente muitas vezes se confunde com essa pessoa que precisa colocar o outro acima de si mesmo, e isso acaba sendo uma coisa muito perigosa, assim. Eu já cometi esse erro em alguns momentos da carreira e hoje em dia eu acho que eu estou mais experiente para perceber o quanto isso pode ser perigoso. Então, acho que tem todo sentido isso que você falou. Muito bacana. Sim, sim. E nesse sentido, eu não sei, na odontologia, a gente tem... O dentista, normalmente, ele trabalha mais de forma livre, acho que até do que o médico, sem vínculo, né? Porque, normalmente, o dentista acaba sendo um profissional mais autônomo e o médico, a gente vê que tem vínculo com várias instituições, horário de plantão, etc. Existe algum movimento para controlar essas jornadas por parte dessas instituições? Ou, na sua opinião, deveria existir? Um controle da qualidade de vida, talvez, né? Bom, com certeza isso deveria existir. E, assim, a gente está vivendo um momento onde tem se falado mais sobre saúde mental, né? Principalmente depois da pandemia. Então, eu vejo instituições que têm feito investimentos um pouco diferenciados nesse sentido, ou que são um pouco mais abertas, pelo menos, a flexibilizar algumas questões, como, por exemplo, normalizar a possibilidade das pessoas desligarem seus telefones no final de semana e não precisarem ficar acessíveis, né, tipo para a instituição, ou a partir de um determinado horário. Pessoal, essa revolução, assim, né, tipo do bem-estar, assim, da qualidade de vida dos médicos, ela vai começar com coisas, no meu ponto de vista, pequenas, assim, como priorizar o sono, como a gente já falou, e questões voltadas à tecnologia, assim, de organização, por exemplo, onde as pessoas pudessem almoçar sem o telefone ligado, né, ou o telefone ali acessível o tempo inteiro. Então, respondendo, assim, as pessoas elas estão tentando, e eu acho que a gente tem que coletar essas informações para ir vendo o que funciona melhor ou não, mas a minha suspeita, a minha hipótese é que isso vai acontecer com a gente olhando para as coisas mais básicas, assim, que seriam o sono, a tecnologia, o exercício físico, a alimentação / hidratação aqui, e coisas muito básicas do ponto de vista de saúde mental, como, por exemplo, a validação emocional, as pessoas poderem se permitir sentirem o que elas estão sentindo e permitirem que as pessoas à volta sintam
o que elas estão expressando sem podar isso, assim. Fantástico. Vai de encontro, inclusive, para a minha próxima pergunta, né? Olha que legal. Uma coisa puxou a outra. Existe, logicamente, uma diferença entre tristeza e depressão, né? E nesse sentido, quais são as bandeiras que a gente tem que acender, né? Quais são os pontos vermelhos que a gente tem que sempre observar, que indicam que aquilo que ele está passando, por exemplo, eu tive um negócio que não foi tão... Eu fiz um negócio que não foi tão bem sucedido na minha carreira, no meu trabalho. É um negócio que eu entrei que acabou não dando aquilo que eu queria e isso me deixou triste. Mas existe um limite para que isso seja considerado tristeza, até o ponto disso não ser mais uma tristeza, seja uma patologia, né? Seja uma questão um pouco mais complicada. E aí, quais são esses marcadores, né? Esses marcadores, esses sinais vermelhos que poderiam trazer para a gente quando você está triste e quando isso já se torna uma questão patológica, né? Uma possível, talvez até uma depressão. Quais são os sinais que a gente pode analisar? Perfeito. Bom, eu vou começar assim, sendo bem didático. A tristeza ela é um fenômeno, né, humano e a gente precisa se permitir viver a tristeza. A tristeza é um processo que faz a gente baixar um pouquinho a energia, faz a gente se afastar um pouquinho da situação. Geralmente, quando a gente está triste, a gente baixa um pouquinho a bola, a gente se afasta um pouquinho da situação, tem um tempinho para pensar, tem um tempinho para se recuperar fisicamente e emocionalmente para poder voltar e continuar vivendo, né, a nossa vida. A depressão, ela começa a surgir quando as pessoas começam a ter uma intensidade maior em cada uma dessas coisas que eu estou falando e ela começa a ter prejuízos. Então, por exemplo, ao invés da pessoa se afastar um pouquinho, a pessoa ela começa a se afastar de uma forma que ela não tem energia para voltar. Por exemplo, a pessoa está no trabalho, ela pode inclusive estar trabalhando, mas ela começa a ver uma produtividade menor ao longo dos dias e ela começa a ter a impressão de que ela não consegue se recuperar daquilo. A gente vê uma intensidade maior com prejuízo. Essas duas palavras são fundamentais. Por um outro lado, quando a gente está triste, a gente tende a reduzir um pouco a nossa sensação de prazer com as coisas, mas quando a gente está ficando deprimido, a gente começa a produzir menos dopamina, a gente começa, frente às coisas do dia a dia, a gente começa a emitir menos sinais dopaminérgicos e começa a se conectar cada vez menos com as coisas. Então, eu posso estar trabalhando e ter uma sensação de que eu não estou conectado com o trabalho, de que eu não estou conectado com a família quando eu chego em casa. Aquela sensação de chegar ao final de semana e a gente olhar para a família e dizer, tá, agora eu vou descansar um pouco. Ao invés disso, na depressão, a pessoa pode se sentir desconectada da família, desconectada inclusive do descanso. Assim. Existe uma questão, na depressão, existe uma questão de baixa de sensação de prazer muito grande. E aqui, pessoal, uma dica é a pessoa não olhar só para uma coisa ou duas ou três que a pessoa está se desconectando. São várias coisas. Inclusive, por exemplo, coisas básicas como a alimentação. A pessoa pode começar a não sentir mais fome, não sentir mais nem vontade de, por exemplo, de dormir. Então, essas coisas vão dando esse colorido mais biológico da depressão, que acaba sendo, né, tipo, tendo um prejuízo muito maior, assim. Uma última coisa só para frisar é que quando a gente está triste, os pensamentos da gente, eles conseguem ter uma certa flexibilidade, assim. Eu consigo dizer assim, nossa, isso foi muito ruim para mim, a minha vida está ruim, mas tem coisas que até estão indo bem e talvez daqui a uns 15 dias isso dê uma melhorada. Quando a pessoa está deprimida, os pensamentos eles tendem a ser mais rígidos e a pessoa começa a ter dificuldade de flexibilizar isso. Ele não vê o poço, ele não vê a saída do poço, né? Ela começa a ter certeza, por exemplo, de que o tratamento não vai funcionar, ela começa a ter certeza de que as coisas não vão mudar, e isso é um sinal importante assim, para a gente considerar uma permanência no polo negativo, né? Como se ela se mantivesse ali. Um engessamento no polo negativo, sem conseguir flexibilizar. Uhum. E normalmente a própria pessoa, ela tem a capacidade de perceber isso ou normalmente ela não percebe? Isso é importante, assim, ó. Quando a pessoa... Aqui eu vou dar dois tipos de situação. Uma situação é quando a pessoa começa a desenvolver sintomas depressivos e ela vai desenvolvendo aos poucos, de uma forma insidiosa, lenta, e daqui a pouco ela não consegue mais entender
como ela funcionava antes do quadro depressivo. E essa pessoa vai ter muita dificuldade de identificar assim, eu preciso de ajuda, isso pode ser uma depressão. Por outro lado, algumas pessoas desenvolvem um quadro depressivo de uma forma um pouco mais brusca. E isso ainda pode gerar para ela uma possibilidade de pensar assim, nossa, não, mas peraí, 2 meses atrás eu estava me divertindo, eu saía de casa, eu estava me alimentando bem, agora... Então, assim, em casos mais insidiosos, isso é mais complicado e a gente vai precisar da ajuda de pessoas que estão à volta para avisar, assim, olha, tem coisas que não estão bem, a gente precisa buscar ajuda. Sim, interessante. Quando a gente fala dessa pressão, né, a gente vê profissionais de saúde trabalhando de forma extenuante, entrando numa tônica ali, e a gente fala muito de ansiedade hoje, né? Então, tem a depressão, que acredito eu, né, é um quadro mais profundo, não sei se ele inicia com um quadro de ansiedade ou não, mas existem tipos de ansiedade. Então, existe uma ansiedade, acho eu, né, que é essa ansiedade comum. Eu precisava chegar aqui em tal horário, então eu me apronto e cheguei. E aquela ansiedade que acaba se transformando em algo disfuncional, né? Qual que é esse? Uma coisa gera a outra? Isso é genético, é característica? De onde vem esse? Perfeito, perfeito. Ó, vamos começar assim. Eu acho importante que a gente comece falando um pouquinho sobre o estresse de novo. Tá? O estresse, ele é a base de muitos problemas de saúde mental. Por quê? Porque o estresse está acontecendo o tempo inteiro. Por exemplo, para eu estar aqui concentrado em vocês, falando, o meu cérebro está em alerta, se adaptando a esse momento para eu escolher as melhores palavras e tal. Isso é estresse. Se a internet, por exemplo, entre nós começar a cair, eu vou começar a entrar em alerta maior para me adaptar a isso, continuar focado enquanto a internet não está legal. Eu vou produzindo mais adrenalina e cortisol, e isso vai me deixando mais cansado, isso é um estresse maior. No dia a dia, onde a gente, né, trabalha e ao mesmo tempo responde mensagem e vê notícias de todos os lados e a vida é muito corrida, todos nós temos cargas de estresse razoavelmente altas, né? Principalmente vivendo em cidades grandes e tendo muitos compromissos. Isso é estresse. Estresse tem a ver com adaptação a coisas que estão acontecendo no momento. A ansiedade também é um estado de alerta, mas é um estado de alerta que muitas vezes está associado com coisas que talvez não vão acontecer. Então, por exemplo, eu posso estar nesse momento preocupado de estar demorando demais numa resposta, por exemplo, e essa é uma preocupação que daqui a pouco nem tem sentido de estar acontecendo. Daqui a pouco vocês estão dizendo, não, está indo bem, eu estou entendendo perfeitamente e tal. A ansiedade, então, é um estado de alerta que se associa com coisas que às vezes não estão presentes, diferente do estresse. Pessoas estressadas geralmente tendem a ficar mais alertas e começam a ficar mais ansiosas, começam a se preocupar mais com as coisas. Uma palavra-chave para a ansiedade é preocupação. Uma pessoa ansiosa, geralmente ela vai estar preocupada, ela pode estar antecipando coisas, ela pode estar, né, geralmente ela vai estar problematizando coisas e, geralmente, em níveis mais altos de ansiedade, a pessoa vai fazer esquivas das coisas, ela tende a ficar mais insegura, ela tende a deixar de fazer coisas que ela gostaria de fazer e tal. Lembrando que em níveis baixos de ansiedade, uma certa preocupação com o dia a dia, com as coisas, ela é sempre importante. O problema é quando a intensidade da ansiedade aumenta e a pessoa começa a se preocupar demais com coisas que não têm necessidade, começa a demonstrar muito mais insegurança do que precisa e começa a se esquivar de coisas que são importantes. Para fechar esse raciocínio, a depressão ela muitas vezes ela é consequência de pessoas que estão estressadas e ansiosas cronicamente. Os estudos longitudinais, eles mostram que quando uma pessoa tem ansiedade e depressão, geralmente o que acontece primeiro são níveis de estresse aumentados, levando a níveis de ansiedade, levando a sintomas depressivos ao longo do tempo. Porque a pessoa começa a ter uma visão da vida mais problematizadora, ela começa a se esquivar das coisas, a autoestima tende a baixar, a pessoa tende a enxergar o mundo e as coisas de uma forma muito mais pessimista, e daí começam então a surgir os sintomas depressivos.
Muito bom, isso vai de encontro... Olha, tá super fluido, né? Porque vai de encontro à minha próxima questão. Quando que a gente pode, então, pensar que um possível tratamento ou uma orientação melhor pode, na verdade, ser um investimento na própria carreira e não um sinal de fraqueza? Olha, eu vou dizer para vocês, assim, eu acredito, assim, por exemplo, que buscar uma psicoterapia e buscar um atendimento psiquiátrico para fazer uma avaliação, ela nunca vai ser demais. Assim, eu acho que quando a gente está buscando profissionais dessas áreas, a gente está procurando se conhecer. Volta e meia alguém vai falar assim, mas eu não quero fazer uma psicoterapia prolongada, ou eu não quero ir a médico o psiquiatra vai me dar remédio, que é um super mito também, assim. Você tem 1 hora ali para conversar com um profissional que conhece sobre saúde mental e que vai te dar um monte de outras informações que não só uma medicação ou te engajar numa psicoterapia. Então, assim, o máximo que pode acontecer é você sair daquela consulta, por exemplo. Opa, desculpem, pessoal. Voltou, fique em paz. O máximo que pode acontecer é essa pessoa sair da consulta com um monte de informações a respeito dela mesma e utilizar essas informações como ela se sinta melhor, assim, né? Então, assim, eu acho que quando a pessoa está em dúvida, pessoal, ela deveria buscar uma avaliação. Geralmente, a gente começa com uma avaliação psicológica, geralmente, porque a maioria dos quadros leves e moderados, eles tendem a ser tratados em psicoterapia. Os casos moderados que não respondem bem à psicoterapia e os casos graves, daí sim a gente precisa de uma intervenção médica. Sim, que bacana. Um sinalizador disso, Dr. Gustavo, pode ser o fruto das relações? Porque, às vezes, a gente não tem... Eu sei que existem vários processos, vários tipos de diagnósticos diferentes e são infinitos aí para a parte da psiquiatria. Mas um medidor, né? Se a gente pudesse aferir, como se fosse um termômetro, seria a qualidade das suas relações? Então, porque a gente sempre acha que o problema são os outros e a culpa é dos outros. É o lance da bateria social, seria isso? Não, a culpa é fulano não me entende, fulano não é empático, fulano não concorda. E eu sou uma santa, né? Não acontece nada. Os alunos de graduação são desse jeito, cara. Você acredita, velho? Eles nunca estão errados, velho. Sempre você é o professor. Não, mas isso é problema do mundo. Acho que todo mundo é assim. Porque é difícil a gente se enxergar, né? E às vezes não é... A gente precisa, na minha opinião, veja se é isso, né? Sair do lugar de a culpa não é minha para, poxa, eu estou bem? Será que eu estou... como eu estou me comportando nas minhas relações? Isso às vezes pode ser um problema mesmo, né? Com certeza, as interações sociais, elas acabam sendo um termômetro de como a pessoa está se sentindo e pensando, como ela está evoluindo como pessoa, assim, né? Vocês estão falando de um fenômeno que é o fenômeno da projeção, né? Onde a pessoa, que é um fenômeno, pessoal, esse é um mecanismo de defesa psicológico muito primitivo, assim. Ele é muito utilizado pelas crianças, assim. Sabe quando a criança ela entra num lugar, bate a cabeça num lugar e diz mesa boba, né? Tu projeta no outro uma coisa que é tua, assim. O problema da projeção é que ele é um mecanismo que ele não nos auxilia a evoluir como pessoas a partir do momento que eu projeto para o outro um problema que é meu, assim, né? E muitas vezes as dinâmicas tendem a não evoluir se eu só projetar no outro uma coisa que só eu, né, que eu poderia mudar. Então, esse é um mecanismo assim que tem acontecido com muita frequência. Eu acho que a gente vive numa cultura onde as pessoas têm que ficar o tempo inteiro se vangloriando e não podem se expor de formas falhas. E isso acaba gerando um problemão nesse sentido. O problema, as mídias sociais, né? O que é, né? Tu entrar só a perfeição, e poder... né? A perfeição a todo custo. E, ao mesmo tempo, e aqui fazendo um meia-culpa também, esses dias eu estava assistindo um vídeo de arquitetura e eu me peguei no meio do vídeo criticando tudo, né? Assim, que eu estava vendo e pensando assim, nossa, eu não sei fazer um desenho de uma casa num papel, assim, né? Mas como a gente se sente empoderado e com uma sensação, assim, de que a gente pode projetar no outro falhas,
e ainda mais num contexto onde a gente nem conhece a pessoa, né? Então, a gente está vivendo um momento que é delicado, a gente precisa pensar mais. A gente tem dado muito holofote para um fenômeno, para um cara que é o burro motivado no final das contas, né, cara? E a Karen falou esse termo um tempo atrás, eu achei maravilhoso. A gente tem Muito dado bom. ibope e poder pro danado do burro motivado, que é aquele cara que acha que sabe de alguma coisa, mas na realidade ele só tá atrapalhando o nosso meio, né? E às vezes esse burro é a gente. E o burro somos nós mesmo, pior de tudo, né, cara? O pior que nós somos os burros, né? Ó, Eu tenho tentado fazer esse exercício, assim, sabe, de trazer para mim esse tipo de coisa, assim, quem sou é a eu para parte estar difícil, criticando né, cara? A um gente se vídeo aqui? auto-enxergar, né, bicho? É a parte difícil. E ó, deixa eu te fazer uma pergunta, doutor Gustavo. E se você fosse criar uma capacitação de emergência em saúde mental para um CEO de uma startup e para uma chefe de residência médica? Olha que coisa interessante. Quais seriam, na realidade, né, os pilares que ambos precisariam aprender para proteger não apenas a si mesmo, mas também toda a sua equipe? O que poderia ser feito nesse sentido? Tá, eu vou te dizer assim, em primeiro lugar, a gente precisaria, né, se a gente está falando de um treinamento de emergência, a gente precisaria primeiro definir quais são os tipos de crise emergencial, né, que acontecem associados a quadros psiquiátricos, né, como um surto psicótico, como uma situação de autolesão, uma tentativa de suicídio, coisas do tipo, assim. Então, eu começaria definindo o que é crise e mastigando os tipos, né, de crise mais comuns, assim, que levam uma crise de pânico também, que possam levar uma pessoa a uma emergência. E daí eu partiria, depois de falar sobre esses fenômenos, assim, e obviamente falando sobre o manejo deles, certamente um segundo passo, ou até um primeiro passo, é o quanto é importante a pessoa que está manejando ter um mínimo de saúde mental para poder fazer o seu manejo, que acaba sendo um dos grandes problemas, assim, né? Por exemplo, em situações de autolesão com o adolescente, um clássico é as pessoas que não estão legais do ponto de vista de saúde mental, quando fazem um acolhimento desse adolescente que está se machucando ou coisa do tipo, eles tendem a hiperreagir de formas que você transforma aquele evento numa coisa muito diferente do que ele era num primeiro momento. Muitas questões de autolesão não têm a ver, por exemplo, com tentativa de suicídio. Mas se eu me deparo com um adulto que fica apavorado e começa a me perguntar se eu estou pensando em morrer, talvez em algum momento eu comece a me atrapalhar e acreditar que eu tenho pensado em me matar ou coisa do tipo. Então, eu dividiria em dois esses blocos, assim, primeiro falar das crises, os tipos de crise e as estratégias de manejo, e depois da saúde mental de quem está conduzindo, assim. Sim. Fazendo um gancho aí, já levando para o final, doutor, o senhor acha que a gente vai, em algum momento, a saúde mental, não sei se a gente já está nesse estágio, isso vai deixar de ser um tabu nas escolas, nas empresas? Eu acho que sim. Eu acho... se pararem para pensar, isso já mudou bastante do que era há um tempo atrás. Na verdade, eu acho que a gente tem visto até uma coisa que é um efeito colateral da gente estar falando sobre saúde mental de uma forma mais aberta, que é isso que a gente estava conversando antes, que é uma quantidade de falsos positivos, de pessoas se diagnosticando. Vocês veem só, há 10 anos atrás as pessoas não queriam se identificar com nada de saúde mental, né? Hoje Hoje em dia tá as pessoas... no hype, né? Pessoal, hoje no consultório, eu acho que 30% dos pacientes novos que eu recebo é para eu desfazer um diagnóstico, não é para eu fazer um diagnóstico. Então, eu acho que a gente está no meio de um processo onde as informações estão sendo um pouco mais democratizadas. O grande problema, no meu ponto de vista, é a quantidade de informação que deixa as pessoas mais perdidas, às vezes, do que orientadas. Mas eu acho que as pessoas estão mais abertas a falar sobre saúde mental e se identificar como alguém que está em sofrimento. Eu acho que ainda vai um bom tempo para isso, né, ir para um lugar próximo dos problemas de saúde física, onde a pessoa identifica e busca ajuda, mas eu acho que para muita gente isso já está bem melhor, já está bem melhor. Mas precisa achar o ponto de equilíbrio, né, do exagero também. É isso, Que é isso.
A gente vê assim, né, muita gente precisando de um diagnóstico e não aceitando, e muita gente se dizendo tendo um diagnóstico, um falso positivo que não existe. Assim, Até né? porque Então, tem a questão de rótulo e tem a questão da autossugestão, né? Se eu falar, olha, você tem TDAH, a partir de agora eu assumo, eu tenho. super, super. Isso é muito comum. E as pessoas, como a gente estava falando antes, as pessoas não estão querendo assumir fragilidades, né? Tipo, e às vezes fragilidades, elas são subjetivas e tal, e as pessoas precisam, às vezes, de um rótulo diagnóstico para justificar algum tipo de fragilidade, que pode ser, às vezes, preguiça, pode ser, às vezes, dificuldade de lidar com uma coisa que é difícil de lidar, né? E, então, é complexo. Difícil. Eu fico pensando nisso e acredito que é o seguinte, eu tive situações na graduação e na pós-graduação recente de colegas, né, que usaram o rótulo, ó, eu tenho um distúrbio de TDAH para justificar diversas atitudes, né, de certa forma. E o ponto de vista que eu vejo é o seguinte, em que momento eu consigo, se existe uma... eu sei que não existe uma receita mágica, Gustavo, mas existe a possibilidade, logicamente, de você olhar para o cara e interpretar, olha, aqui é um excesso de informação, você está se colocando numa situação de vítima onde você não é. Simplesmente é o que você falou, é uma preguiça e não necessariamente uma doença. Existe alguma maneira, alguma técnica de manejo que a gente consegue diferenciar isso? Os diagnósticos hoje em dia, eles são bem claros, assim, e uma grande questão aqui nos diagnósticos psiquiátricos é quando a gente, e esse é um problema às vezes em adultos, é quando a gente não tem a informação vinda de outras pessoas, entende? E às vezes a pessoa, por exemplo, quando ela chega no consultório, ela pode chegar já com um intuito de justificar suas dificuldades com o diagnóstico. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela pode ter lido alguma coisa e ela pode começar a trazer as informações para que o diagnóstico aconteça. Nesse sentido, eu acho bem desafiador, assim, quando a pessoa tem esse tipo de dificuldade de lidar com a consulta da maneira que deveria ser feita. Hoje em dia, na psiquiatria, assim, a gente tem alguns recursos, como, por exemplo, uma testagem neuropsicológica, que é uma bateria de testes que pode nos ajudar de uma forma muito concreta, assim, a identificar lapsos que podem estar associados, assim, ao TDAH, por exemplo, ou escalas, né, tipo, muito interessantes que podem nos ajudar a fechar diagnósticos de autismo. Então, assim, a gente precisa... coisas importantes, assim, ter a opinião de mais uma pessoa é sempre legal. Certamente, em crianças e adolescentes, quanto mais informações, mais próximo da verdade a gente chega de um paciente. Ter escalas atualizadas e que sejam interessantes, eventualmente utilizar alguns tipos de recurso como testagem e tal. Essas coisas, as ferramentas todas podem nos ajudar a diferenciar um caso, né, tipo, diagnóstico de uma questão de uma dinâmica, de uma psicodinâmica complexa aqui. Sim. Doutor Gustavo, para a gente encerrar, eu tenho duas perguntas. A primeira, em relação à medicação, ainda existe bastante preconceito quando precisa-se de medicação, porque as medicações normalmente são de ação central e desencadeiam alguns efeitos colaterais em algumas pessoas, né? Em uns mais, outros menos. Isso evoluiu do que a gente tinha antes? Então, a gente tem medicações mais modernas e mais fáceis de lidar, porque acredito que seja um receio também de quem procura, né? Assim, eu vou te dizer assim, que do ponto de vista da psiquiatria, nós temos evoluído de uma forma lenta, do ponto de vista de termos medicações muito diferentes. A gente hoje em dia tem alguns recursos diferentes que vêm sendo explorados, como a ketamina para depressão, a gente tem alguns antipsicóticos mais modernos surgindo e nos oferecendo algum tipo de alternativa. A gente tem alguns recursos surgindo, mas o que vem acontecendo hoje em dia, eu acho que é muito mais uma evolução do processo diagnóstico das pessoas e a gente começar a fazer os tratamentos no momento em que isso precisa ser feito, do que falar da evolução do ponto de vista de terapêutica medicamentosa mesmo, assim. Então,
Então é isso. Que é uma baita evolução, porque é a aplicação correta, né? Deixa de ser simplesmente um teste terapêutico para ser mais assertivo, é isso? Isso é uma coisa bem importante. Assim, a gente via com muita frequência pessoas sem um diagnóstico utilizando o tratamento e não vendo a resposta, obviamente. Hoje em dia, com diagnósticos mais corretos e tal, a gente tende a ver a resposta. E uma outra questão é lembrar que quadros psiquiátricos, quanto mais a gente demora a buscar ajuda, mais os sintomas, na maior parte dos quadros, mais os sintomas tendem a se engessar e ficarem mais resistentes ao tratamento. Então, isso para a psiquiatria é muito importante, que a gente fale mais sobre prevenção, identificação precoce e tal. Isso vai fazer toda a diferença do ponto de vista de terapêutica. Sim. E a outra pergunta para a gente encerrar é qual é o sinal de alerta? Então, o que a pessoa precisa de fato no dia a dia dela, né? Então, ela é profissional da saúde ou qualquer outro profissional que esteja assistindo também. Mas eu falo profissional da saúde porque eu acho muito importante que quem cuida seja cuidado, né? Que ele busque isso e preste mais atenção porque você está cuidando de outra vida. Mas o que ele tem que se atentar no dia a dia dele, na disposição, na energia, nessa questão emocional? E aí, o que é um indicativo de procurar ajuda psiquiátrica? Olha, eu focaria aqui em começaria, pessoal, com questões neurovegetativas. Então, assim, alterações de sono ou alteração de apetite marcadas, assim, de uma hora para outra comecei a perder a fome e não tenho comido nos últimos dias, tenho comido muito menos que o normal. Ou tenho tido muita sonolência diurna, tenho dormido demais ou não tenho conseguido dormir à noite. Eu começaria com esses fatores, porque eles acabam sendo a base também para sustentar a nossa saúde mental. Prestaria atenção nisso. Prestaria atenção nos meus sentimentos, nos meus pensamentos e nos meus comportamentos. O que eu quero dizer com isso? Eventualmente, como a gente estava falando, a gente se sente triste, mas em alguns momentos a pessoa pode ter uma dificuldade de conseguir sair de um estado de tristeza muito grande. Ou a pessoa pode começar a perceber que ela não está conseguindo regular a sua irritabilidade. E a pessoa está irritada com qualquer coisa que acontece. Do ponto de vista de pensamento, às vezes a gente tem pensamentos, como a gente falou, ansiedade, por exemplo. Ansiedade tem a ver com preocupações. Então, eu tenho a tendência a me preocupar com as coisas e tal, mas, eventualmente, algumas pessoas podem se preocupar de forma muito desproporcional, como, por exemplo, ter a sensação de que o meu filho menor, se ele for passear, ele pode morrer, por exemplo. Ou ter medo de viajar porque eu tenho certeza que o avião vai cair ou que alguma coisa vai dar muito errado. Quando a gente começa a ter pensamentos que funcionam de uma forma desproporcional aos eventos e geram sofrimento, certamente esse é um sinal de alerta. E os nossos comportamentos também, quando a gente começa a perceber que a gente não tem controle sobre o comportamento, a gente está atuando de uma forma compulsiva, ou a gente está se comportando de formas que estão nos prejudicando e a gente não consegue regular, certamente esses são sinais importantes de se avaliar. E para fechar, as questões de motivação, né? A gente, para viver o dia a dia da gente, a gente tem que ter um nível básico de motivação que nos permite nos sentir conectado com as coisas e nos sentir conectado de uma forma geral. Uma pessoa que começa a se sentir desconectada das coisas e começa a se afastar, se isolar de convivência social, do trabalho, ou a produtividade começa a cair muito por questões assim, certamente essa pessoa ela precisa buscar ajuda. Lembrando uma coisa assim, que eu estou falando isso tudo, considerando que as pessoas em casa elas se deem conta assim, de que a gente precisa de um tempo, né, para que essas coisas se transformem em sintomas. Sim. Eventualmente, eu posso passar por uma coisa muito difícil no final de semana e passar 3, 4 dias desconectado das coisas e muito triste e tal. Mas se isso não se mantém ao longo do tempo, isso é uma reação de adaptação, que a gente chama, né? Não um sintoma. Uhum. Muito bem. Eu posso fazer uma última só para fechar? Você me permite? Cara, para o profissional da área da saúde como um todo, certo? Que se identificou de alguma maneira com o nosso bate-papo e tudo mais, se sente sobrecarregado, que
que por algum motivo está passando por uma situação que a gente não sabe se é tristeza ou o que é, qual que seria a tua mensagem final e qual seria o primeiro passo prático que o cara poderia fazer para mudar essa realidade hoje? Bom, em primeiro lugar, questões de saúde mental podem acontecer com qualquer pessoa. Para quem tem um cérebro, coisas de saúde mental podem acontecer. Todos estamos sujeitos. Geralmente, todos estamos sujeitos. Todos estamos sujeitos. Eu posso ser uma pessoa que eu estudo boa parte dos meus dias sobre saúde mental, prevenção e tal, mas meu cérebro está tentando se adaptar a uma série de coisas que estão acontecendo e, eventualmente, ele pode entrar num estado de sobrecarga muito grande. Isso, se associando com questões genéticas, podem fazer com que, eventualmente, eu comece a ter dificuldade, assim. Eu costumo acreditar que problemas de saúde mental eles tendem a acontecer mais com pessoas fortes, que estão se expondo a muitas coisas, que estão se empenhando muito pelos outros e tal, do que pessoas frágeis. A gente aqui no Brasil, a gente ainda lida com esse mito de que um problema de saúde mental é um problema de caráter, como se a pessoa fosse frouxa, fraca, como se ela não se esforçasse. Mas isso desconsidera que problemas de saúde mental têm a ver com o sistema nervoso que começa a não conseguir dar conta de algumas situações. Então, assim, não ter vergonha de buscar ajuda, porque quanto mais cedo a gente busca ajuda, mais rápido a resposta acontece, né? Então, isso eu acho que seria a coisa mais importante que eu teria para dizer. Muito bacana. Sensacional isso, fantástico, né? Essa sua última fala, porque de fato é isso, né? A gente só, além de sofrer a pressão do dia a dia, você ainda tem que ser o Highlander, né? Você não pode chorar, não. É o Superman. Pelo amor de Deus. Gustavo, e onde que as pessoas conseguem te encontrar? Quero trocar uma ideia com o Gustavo, quero me consultar com o Gustavo, quero contratar a consultoria do Gustavo, quero falar contigo. Como que a gente consegue te encontrar? Certo. No momento, eu vou passar a minha conta do Instagram, tá? Que é Gustavo Stanislau. E eu também vou passar a conta do Instituto amesoamente.org, tá? Que é o instituto onde eu trabalho, onde a gente tem informações e disseminação de conhecimento em saúde mental para educadores, via de regra. Qualquer pessoa que queira falar comigo pode usar esses dois canais, vai me encontrar. Muito bom. Que bacana. Doutor Gustavo, não tenho como te agradecer. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pelas suas contribuições aqui. Elucidou demais. Acredito que vai ajudar muita gente aí, os nossos colegas, né? Que estão aí trabalhando diariamente. A gente precisa pôr a máscara para cuidar do outro. Perfeito. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. É importante a gente estar do lado também de quem a gente vestiu a roupa, né? A vestimenta de paciente, entender que nós somos frágeis, que a gente precisa de ajuda também, né, cara? Então, Gustavo, sem palavras, eu acho que foi um dos melhores podcasts que a gente teve até hoje, principalmente por toda essa clareza, essa lucidez que você transmite o teu conhecimento. Parabéns e muito obrigado novamente pela sua disponibilidade, meu amigo. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer. Obrigada, um abraço. E esse é o Voz e Visão, pessoal, trazendo sempre colegas de renome e assuntos extremamente salutar e de muita propriedade, muita coesão, né, Karen? Ficamos aqui por hoje, foi um prazer estar com vocês, Karen, sempre uma honra. É isso, esse foi o Voz e Visão. Siga a gente nas redes sociais, no Spotify e no YouTube e envie e compartilhe para alguém que você acha que vai se aproveitar desse episódio. Obrigada. Até lá.